Iniciamos agora mais uma live de manhã com Deus, nosso devocional das manhãs. Hoje iniciamos um pouquinho mais tarde do que é o horário, né? Geralmente a gente começa aí os nossos devocionais com Deus às 5 da manhã, 5h10 ali, mas hoje nós iniciamos um pouquinho mais tarde. E hoje a palavra, ela vai ser quando Deus muda os cenários e ainda revela para você propósito. Quando Ele nos muda, Ele nos revela também o seu propósito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder que há na transformação do Senhor. O versículo base que eu vou estar utilizando se encontra em João 1, do versículo 40... no caso é o versículo 40 ao 42, tá? Vamos estar fazendo a leitura dele e juntos estar aí glorificando o nome do Senhor. Então, para iniciar, eu vou estar orando por vocês. Hoje a nossa live vai falar muito sobre o poder da transformação. E eu vou estar, então, iniciando orando por vocês. A gente já começa o nosso devocional dessa manhã. Amém? Então, só lembrando aqui os irmãos que estão entrando. Leitura de hoje se encontra em 1 João 1, no caso, versículo 40 ao versículo 42. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Jesus, eu quero lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Pelas tuas promessas, Senhor, e por quem o Senhor é. Lhe agradecer por mais um dia que já se iniciou e pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, reunidos em uma só fé para glorificar o seu nome. O único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, as grandes alegrias, a presença do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a graça que excede toda a nação. Eu quero lhe agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Eternas são as tuas promessas e grandiosas são as tuas palavras para nós, que edificam, que curam, que transformam e que restauram as nossas vidas. Amém? Vamos lá? João 1, do 40 ao 42 diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias. Isto é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para Simão, filho de João, e disse: Você é Simão, filho de João. A partir de hoje será chamado de Cefás, que traduzido significa Pedro. Simão, Pedro, que é conhecido como um dos discípulos, ele não era Pedro desde que ele nasceu. Interessante isso, né? Chega a ser uma curiosidade bíblica. Ele se chamava apenas Simão. Mas após o encontro com Deus, houve uma grande mudança ali na vida de Pedro. E ele passou a se chamar Cefás, que significa Pedro. Muitas das vezes nós nos sentimos, irmãos, pequenos demais para algo que Deus prometeu. Mas, Juliano, o que isso tem a ver com as mudanças de nome? Já chego lá. Você já olhou para si mesmo e pensou que eu não tenho nem sequer o necessário para viver aquilo que Deus me prometeu? Parece que eu sou tão incapaz, parece que as promessas que Ele me fez não acontecerão, parece que aquilo que Ele me prometeu estar tão distante de mim, parece que eu não tenho o que é necessário para viver aquilo que Deus me prometeu. Porque muitas das vezes nós olhamos para o cenário com os olhos carnais e muitas das vezes com a régua de medir do outro. Muitas pessoas olham para nós e falam que não vamos conseguir, que não somos capazes, que nascemos assim, morreremos assim, que temos que aceitar a realidade que temos. Só que Deus nos ensina a ir na contramão do mundo. E muitas das vezes Ele vai te tirar do meio do cenário da tua parentela, dos teus amigos, daquele ambiente que muitas das vezes era confortável, né, o famoso comodismo, que não é tão confortável assim, irmãos. Porque quando você começa a se mover, você entende
que o lugar era apenas conhecido. A paz, Milena, seja bem-vinda. Senhor, vai tocando na vida da Milena, repreendendo todo espírito de depressão, toda ansiedade, tudo aquilo que tem rondado a vida dela, e vá trazendo, Pai, renovo para esta vida, alívio para este coração, alívio para essa alma. Levanta a Milena, Pai, e que ela venha estar sendo capacitada hoje novamente pelo poder que há no Espírito Santo. Dê forças para que ela possa continuar fazendo as atividades diárias que ela precisa, e mostre para ela que o Senhor é com ela, que o Espírito Santo do Senhor hoje, no dia de hoje, Milena, te segure pela mão e te levante, te erga dessa cama, e que você comece a reagir sobre essa situação, em que você veja a cura do Senhor, do alto, começando a se iniciar sobre a sua vida. O processo de cura não é fácil, mas em todavia Deus está presente. Amém? E muitas das vezes, voltando aqui à nossa introdução, Deus, ele nos permite passar por algumas situações, alguns cenários que vão nos tirar da nossa zona de conforto, que não é um lugar confortável, mas sim um lugar conhecido. E Deus tem o hábito, irmãos, de olhar para as pessoas comuns e enxergar nelas coisas extraordinárias que elas mesmas não enxergam nelas. E literalmente os céus, ele responde diferente sobre a identidade que Deus tem sobre você. Porque Deus, ele formou você e vai desenvolver em você para uma identidade única que ele projetou. Só que o mundo, ele olha pra você como uma pessoa que ele conhecia que você era antigamente. Então, se você era uma pessoa que falhava, pecava, fazia alguma coisa que o mundo julga, eles continuarão te olhando com aquele mesmo olhar de julgamento, baseado nas suas ações antigas, no seu passado, em quem você era. E o mundo, ele não aceita que nós venhamos mudar. Quando você muda, as pessoas vão pegar os seus erros do passado e vão querer tacar na sua cara como se fosse algo que não pode ser mudado, tratado ou transformado. É como se aquilo fosse quem você é. E você não é os seus erros do passado. Você se torna uma nova criatura com Cristo Jesus. A partir de um encontro com Ele, muita coisa muda em nós. Principalmente os nossos hábitos, nosso caráter, quem realmente somos. Há uma transformação. Há um você antes de Jesus e um você após o encontro com Jesus. Só que o mundo, ele não aceita isso. E é por isso que muitas das vezes Deus, ele te tira do meio daqueles que no passado frequentaram sua vida, te conheciam, para que ele possa transformar sua vida. Porque senão, muitas das vezes nós paralisamos por olhar para nós e para o nosso futuro com o olhar do outro, sendo que o olhar de Deus para nós é diferente. É um olhar de transformação. E Deus enxerga diferente, né, de forma extraordinária quem somos. Mas mesmo do que mudar o nome, ele transforma a nossa identidade. Aqui nós estamos falando sobre uma mudança de nome. E eu vou te explicar porque Simão não poderia continuar sendo Simão depois do encontro de Jesus. E não se trata apenas da mudança de nome, mas da identidade que foi gerada ali a partir daquele momento. Quando nós encontramos Jesus, irmãos, há mudança no nosso interior, há mudança no nosso caráter. E onde o mundo via fraqueza, Deus planta propósito. Aquele que o mundo via como louco, que o mundo via como sem valor, Deus olha e diz: há valor. Não é um projeto falido, eu invisto. O mundo via fraqueza e Deus olha pra você e fica: não tenha medo, filho, porque eu sou aquele que no meio da tua fraqueza te aperfeiçoou. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te levanto, sou eu que estou contigo. Não temas. Porque nunca se trata de nós, irmãos. Se trata daquilo que Deus pode fazer. Simão, ele possuía uma alma comum. Ele era um pescador, conhecido pelo que ele fazia e não pelo que ele seria. Mas Jesus olhou para ele e viu algo diferente. E disse para ele no versículo que lemos: você é Simão. Porque aquele era quem ele era. Mas a partir de hoje será chamado de Cefás, ou seja, será chamado de Pedro. Colocou ali uma nova identidade nele. Jesus não o chamou pelo seu passado, mas chamou pelo propósito que ele tinha para o futuro dele.
Ele viu uma rocha onde o mundo só via inconstância. Ele viu firmeza aonde o mundo só via brutalidade e impossibilidades. Porque Pedro, irmãos, Pedro era uma bênção. Simão, ele era impossível, medroso, instável, bruto, mas Pedro não. Quando Jesus teve um encontro com Pedro, ele começou a caminhar com Pedro. Pedro teve mudanças em si. E ele foi conhecido como pedra ou rocha inabalável, que se tornou um grande discípulo, coluna para uma grande igreja, foi firmado na rocha que era Cristo e virou um grande homem de Deus, porque Jesus via o futuro de Pedro e não os seus defeitos e não quem ele era. Ele via aquilo que ele poderia fazer sobre ele. E mesmo Pedro tropeçando muitas vezes na caminhada com Cristo, ele se tornou um grande anunciador daquilo que Cristo fazia, das obras do Senhor. Abraão, ele também foi uma pessoa que teve grandes mudanças. A mudança de Pedro gerou nele firmeza, onde havia instabilidade. E lá em Romanos 4,17, diz que ele chama aquilo que ainda não é, como se fosse. Deus, ele nos olha e ele fala: ei, você é um grande vencedor. E você olha para sua vida e fala: só tem fracasso, só tem derrota. Tá um grande caos. Deus olha para você e fala: você será um grande pescador de almas. Como? Não sei falar, não sei argumentar, não conheço muito bem a palavra, não sou uma pessoa que consigo fixar mensagens em mim. Deus te chamou para influenciar. Aí você fala: logo eu, uma pessoa que o mundo olha e pensa que sou louca, né? Que sou louco. Aí Deus olha para você e fala: eu vou te colocar entre os grandes. Logo eu, que nasci em um berço que não era nem um pouco de ouro, que vive passando por momentos de dificuldades financeiras, que não é referência para nada e nem ninguém. Deus olha além, irmãos. Quando Deus chamou Abraão, antes ele chamava Abrão, que significava pai exaltado, mas ele ainda não tinha filhos. Mas depois do chamado do Senhor, houve uma mudança em seu nome, chamando ele de Abraão, pai de multidões. Aquele que cresceu na promessa. Isso você vai ver lá em Gênesis 17:5. E a mudança que houve na vida de Abraão mostra que Deus muda o nome antes do milagre acontecer. No nosso caso, vendo pela vista de hoje, ele muda a nossa identidade antes do milagre acontecer. Às vezes, nós olhamos para a situação e falamos assim: Senhor, por que ainda não aconteceu? Aí Deus olha para você e fala: porque eu ainda estou forjando a sua identidade. Eu não quero que você continue trancando o meu projeto com o seu será, com os seus e se, com os seus talvez. E pensando no plano B, que é: se não der certo, eu volto para onde Deus me tirou. Um dia você orou para Deus te tirar da onde você estava, mas você pensa em retornar. Se não der certo, eu retorno. Se não der certo, eu volto para onde eu orei muito para ser tirado, para onde eu pedi para aquela porta ser fechada e para que outra porta abrisse. Quando Deus começa a te direcionar, irmãos, tudo começa a dar certo, mas de uma forma meio estranha. Mas vão ter coisas que não vão sair no nosso tempo, mas é o tempo que Deus ele olha pra mim, pra você e fala: eu preciso que você confie em mim, porque é no meio desse projeto, desse cenário, que eu estou curando você, transformando você e gerando mais confiança no meu vínculo contigo. Talvez o que ele precise é que você pare de olhar pro mundo e pra contramão, pro retrovisor da tua vida, e foque literalmente no que está à sua frente. Foque nos céus, pois do alto vem a sua provisão. E Deus, ele não muda, ele mudava os nomes antigamente. Por quê? Porque antigamente o nome tinha um grande poder sobre a pessoa. Hoje em dia, o que gera uma pessoa a se tornar melhor é a identidade que é transformada nela.
né? Então, o primeiro passo para viver milagres é a transformação de identidade. Jacó se tornou Israel. E Jacó também teve uma mudança em seu nome. E também uma mudança após o encontro com Deus. Porque tudo se trata do encontro que temos com Deus, da identidade que é mudada a partir daquele momento. Jacó, ele era enganador. Ele era conhecido por enganar o seu irmão e lutar contra homens. Mas depois ele foi chamado de Israel, aquele que luta contra Deus e prevalece. Ele foi aquele que segurou o anjo e não quis soltar. Pois é, lá em Gênesis 32, 28 você vai ver essa história. E houve uma mudança ali na vida de Jacó. Mudanças que após uma luta contra Deus, ele saiu mancando, mas com uma nova identidade gerada a partir daquele momento. Às vezes, a dor que temos nos transforma. E Deus nos deixa cicatrizes das guerras que passamos para que nós possamos lembrar quem a mão nos estendeu, quem foi que nos transformou e da onde nós saímos para onde Ele nos colocou, para que nós não venhamos perder a humildade e não esquecermos de quem nós fomos gerados e que não somos mais quem nós éramos. E nós nos tornamos alguém novo e temos ali um testemunho para contar através daquela cicatriz. E Deus sim fez uma grande mudança sobre a vida dele. Precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele é um Deus de detalhes. E Ele faz uma obra por completo, Ele não faz uma obra pela metade. Até as cicatrizes têm propósito. São para testemunhos futuros e são para que você não esqueça de tudo que você passou. E que tudo um dia que você está vivendo, talvez hoje, fosse uma oração de ontem. Entende? Os próximos passos a Deus pertencem. A gente tem que só continuar. E literalmente tirar do nosso vocabulário aquilo que trava o nosso caminho. E se talvez será, são cadeados. Tira do seu vocabulário. Quando nós temos uma luta, entendemos que o problema é nosso, nós começamos a nos posicionar para viver milagres. E se nós sabemos que a identidade que Deus gera em nós, ela vem por meio da nossa busca constante nele, porque tudo tem a ver com ele, o que nós precisamos é nos posicionar mais. Você já ora? Ora mais. Você já jejua? Jejua mais. Você já se posiciona? Se posicione mais. A mudança exige ação, não é apenas oração. Ações diárias de posicionamentos em relacionamentos com fé. Quando Deus muda o nome, Ele também libera sobre você um destino. Quando Deus muda a sua identidade, Ele também libera sobre você um destino. Ele não está apenas trocando palavras ou mudando pequenos detalhes em você. Ele está trazendo um ressignificado para a sua história. Isso é lindo. Deus não parou de fazer mudanças só no Antigo Testamento. Nossos encontros com Jesus hoje, diariamente, também muda quem somos. Não é pelo nome que temos no documento que a identidade é gerada. E sim pelo Espírito Santo e pelo relacionamento que carregamos em nós. Diretamente com Cristo, com a aliança que nós construímos com Deus diariamente. O fato de você estar na igreja só domingo não significa que você tem um relacionamento com Ele. Significa que você é frequentante de um ministério. E Deus, Ele não quer pessoas apenas que frequentem ministérios. Ele quer pessoas que pratiquem aquilo que se ouve. Não basta eu ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 365 vezes. Se eu não praticar as obras, se eu não praticar aquilo que Deus me pede para praticar, não ter um posicionamento, um relacionamento real com Ele, que é buscado de segunda a segunda, de nada isso vale. É por isso que na igreja, na palavra do Senhor em Apocalipse, vai falar que naquele grande dia teremos muitas surpresas. Muitos não subirão. Pessoas que frequentam a igreja de domingo a domingo. Pessoas que até pregam nos altares porque conhecem muito bem de teologia, mas não são praticantes daquilo que se prega. Posicionamento não é algo que eu falo, é o que eu faço. Não basta pregar
tem que viver. O evangelho, ele não é só palavras bonitas. Hoje em dia, o que mais se vê são pessoas crescendo em conhecimento teológico sobre a palavra, mas não vivendo o que a palavra diz. Eu acho que a pior coisa, irmãos, é chegarmos naquele dia, Deus olhar pra nós e falar, eu não te conheço. E você falar, mas eu pregava, mas eu cantava, mas eu ia pra igreja de domingo a domingo. E ele falar, mas você não praticava o principal, que era o relacionamento comigo. Eu posso cantar bonito dentro de uma igreja e ser pro homem ouvir, mas não ter o verdadeiro propósito de tocar os céus. Hoje em dia nós buscamos por tudo, mas esquecemos que em primeiro lugar precisamos buscar o nosso relacionamento com Ele, porque se trata do reino dos céus. O nosso maior ponto, irmãos, que as pessoas confundem, é que eu preciso estar na igreja, porque isso significa buscar o reino de Deus. Não. O reino de Deus é relacionamento individual. É você e Ele no seu secreto. Nós vamos para a igreja fazer as obras do Pai. Adorar em unidade, termos irmãos na fé, ter irmãos na nossa caminhada para nos auxiliarem na caminhada, para não nos deixar de desistir, para torcer por nós. Mas o relacionamento, e a identidade são forjados no seu secreto, no seu íntimo, entre você e Deus. Não adianta ler a Bíblia sem meditar naquilo que nela há. A Bíblia, irmãos, ela se renova todos os dias. Eu já tinha lido João. E quando eu fui ler João hoje de novo, Deus me tocou em uma palavra que eu falei pra Deus. Eu chorei fazendo esse devocional. E eu falei pra Deus, Senhor, eu já tinha lido essa palavra, mas eu nunca tinha tido o discernimento que o Senhor me passou hoje. A palavra do Senhor, irmãos, ela se renova todos os dias. E Deus, Ele pega palavras que você já até leu, já estudou sobre ela, para falar coisas novas para você. Quando eu li, eu achei super interessante. E hoje Deus, Ele veio falar sobre forjar a identidade para viver milagres. Porque eu já me perguntei várias vezes, por que eu não vivo o que o Senhor me prometeu? E Ele falava, porque nunca teve a ver com o homem. Não é pro homem. É bonito, é legal. Não é por estar presente dentro de uma igreja, mas é pelo relacionamento que é necessário ter comigo. Não adianta falar de Jesus e não ter Ele na sua vida diariamente. Hoje você deu bom dia a Deus, você chamou o Espírito Santo para participar do seu dia. Você tirou um minutinho para fazer uma primeira oração no seu dia. Você parou um tempo agora para fazer um devocional comigo. Mas será que estamos incluindo Deus em todo o tempo do nosso dia? Porque isso que é um relacionamento que Ele quer. Ele não quer um relacionamento à distância, que você só busque Ele uma vez por semana e acha o suficiente. Isso quando vai para a igreja e realmente vai para adorar a Deus. Porque às vezes a gente vai por costumes e hábitos. Todo domingo eu tô na igreja por costume e hábito. O que Ele quer não é costumes e hábitos. Ele não quer ser parte da sua rotina, aonde é tão comum ter Ele ali que tanto faz. Não, Ele quer ser alguém na sua vida que você é completamente apaixonado e inclui Ele do início ao fim do seu dia, tendo um relacionamento com constância com Ele, aonde o seu altar de adoração é construído todos os dias, aonde você tem um tempo para ter um relacionamento verdadeiro com Ele, aonde você ora, aonde você lê a Bíblia, aonde você para um tempinho para agradecê-lo. Às vezes você tá lavando louça, tá falando com Deus e o pessoal passa e fala, que loucura, tá falando sozinha. Não, eu tô falando com Deus. Eu tô louvando a Ele, sinto Ele nas letras das canções e estou ali glorificando o nome dEle em espírito e em verdade. Não é só quando pego o microfone. Porque tem adoradores que só adoram no microfone, irmãos. É o momento da gente descer dos pedestais, de descer dos palcos e começar nos bastidores a ter uma vida real com Ele. Cura, restauração, transformação, edificação, portas abertas, mudanças de hábitos, cenários novos fluindo sobre a sua vida. Tudo começa com um relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Ele, as coisas até podem fluir um pouquinho, mas nunca você viverá a totalidade daquilo que Ele lhe prometeu.
Só viverá pequenas partes de um banquete, sendo que o banquete que ele tem para você são coisas tão grandiosas. Ele não parou no Antigo Testamento de fazer milagres, irmãos. Ele ainda faz milagres. E hoje eu quero que você lembre quem você é. Hoje eu quero que você entenda a identidade que você tem em Deus. Você não é o que disseram de você. Você não é o que pensaram ao seu respeito. Você é quem Jesus gerou você para ser. E Ele tem cuidado e administrado e te desenvolvido, te forjado para literalmente ser a obra completa. Não apenas na imagem e semelhança, mas também com a identidade forjada, gerada e conectada a Ele. Lá em Isaías 43:1 diz que Ele chamou você pelo teu nome. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, portanto, nova criatura é. As coisas velhas do teu passado, onde já foi passado, se foi. Hoje com Cristo tudo se faz novo. Apocalipse 2:17: ao vencedor darei uma pedra branca e sob a pedra um novo nome. Há novos começos para você. Você não é, exemplo, né? A Juliana do passado. Você é a Juliana que Deus gerou para ser. Então assim, a gente começa a ser transformado naquela pessoa. E aí o nosso nome começa a ter ali mais autoridade. Entende? Não é só a Simonete. É a Simonete. Uma pessoa que Deus restaurou o casamento. Uma pessoa que Deus transformou a vida. Uma pessoa que foi moldada. Uma pessoa que foi gerada para milagres. Tem um impacto no teu nome. Lá em Romanos 8, do 29 ao 30, diz... vai falar sobre o processo de ser chamado e a justificação da glória do Senhor. Eu quero te dizer, irmãos, que o mundo, ele só conhece aquilo que um dia você foi para ele. Mas Deus, Ele já te vê como a versão completa que Ele te gerou para ser. E Ele começa a te forjar e te capacitar para viver aquilo. Só que o que você precisa fazer é entender que, para viver milagres, eu preciso aceitar viver milagres. Eu preciso me posicionar para viver milagres. Eu preciso me provar disponível para Ele, para viver milagres. Se Ele diz para você, faça isso, faz. Se Ele diz para você, ore, ore. Quando Ele colocar alguém na sua cabeça, seja de pessoas que te traumatizaram, ore por elas. E comece a fazer a diferença. Porque é no meio das suas pequenas orações pelo outro, principalmente por quem te feriu, que Deus vai curando você. E Deus, Ele vai gerando identidades em você para viver milagres. Eu não sei o que você pediu a Deus. Eu sei que o que hoje você está passando é resposta da sua oração. Eu não pedi luta, Juliana. Não pedi para passar por momentos de caos. Eu não pedi para Deus para passar por momentos de dor. Mas tudo tem te forjado para viver aquilo que um dia você pediu a Deus. Então só tenha uma certeza de que aquilo que você pediu, Deus está mandando já para tua vida. E também enviando consolo para tua alma, remédio para as feridas abertas, alívio para aquilo que precisa urgente de alívio. E principalmente, cicatrização para as feridas que estavam pulsando e que não curavam por nada. Já se passou anos e anos e ela continua aí, doendo, principalmente sobre as lembranças do teu passado, as lembranças da tua infância, a lembrança que foi gerada por pai e por mãe, as lembranças das palavras que foram lançadas a seu respeito, que te causaram um grande caos, tormenta, mágoas e até mesmo depressões e ansiedades. O mundo te feriu. Mas Deus te chama para o encontro com Ele no seu secreto hoje, para iniciar o projeto de cura, para iniciar um projeto novo, de novos hábitos, de novas mudanças, de novos cenários sobre a sua vida. Mas isso não depende do que você escutou, depende da sua posição no seu hoje, das ações que você vai começar a partir de hoje. São hábitos novos que você precisa iniciar. O problema da tua vida é totalmente seu. Se você não busca por solução e não se posiciona para viver milagres, ele continuará aí. Porque tem coisas na sua vida que muitas pessoas podem orar, mas Deus só vai mudar quando você entender que o problema é seu e você precisa se posicionar para resolver esse problema.
E eu não tô falando de posicionamento que sai correndo que nem louca pelo mundo e falando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Não. É se posicionar e falar, eis-me aqui. Estou disponível para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Usa-me, transforma-me, renova e restaura. E faz novos recomeços. E me faz viver o novo do Senhor. Porque é isso que Ele tem para você. Coisas novas. Mas só vive milagre quem se posiciona nele. Milagre só se vive para pessoas que entenderam que posicionar-se é necessário. Não é de qualquer maneira que se vive milagre. É se posicionando. E não é de domingo a domingo na igreja. Porque não se trata de estar lá na igreja e ficar mexendo 24 horas no seu celular. Se trata de realmente estar ali para adorar. De realmente começar a construir hábitos de uma vida com Deus. Amém? Amém. Hoje, eu lendo a palavra de manhã, eu chorei. Lendo essa palavra, eu falei, Senhor, tudo que estamos passando hoje é porque o Senhor tem gerado identidade em nós. E por mais que doa, e por mais que nós não entendemos, o Senhor não nos deixa desistir. Eu já falei que ia desistir do meu projeto tantas vezes, irmãos. Tantas vezes. E Deus, Ele olha pra mim e fala, você não vai desistir. E aí Ele começa a investir em mim a vontade de continuar. E foi uma coisa que eu pedi pro Espírito Santo. No dia que eu pensar em desistir, que no outro dia a minha energia ela fique focada no eu vou fazer e vou continuar. E me suba uma esperança assim sobrenatural para que eu não desista. Porque a vontade pode vir, mas que ela dure apenas um dia. Porque há um projeto que eu preciso concluir. E eu vou continuar. Eu decidi continuar. E eu falo pra Deus, se for pra me posicionar mais, me fala onde eu preciso me posicionar mais. Hoje eu até conversei com a Nicole no privado e falei, vamos começar a oração de madrugada? Eu já faço oração com vocês às 10 horas da noite. Aí eu falei pra ela, vamos começar a levantar de madrugada pra fazer oração? Vamos fazer esse mês um mês de diferença? Porque eu geralmente faço minhas orações de madrugada quando as crianças estão de férias. Porque eu consigo orar de madrugada e depois dormir até 8 horas da manhã sem eu ficar acordando 6 horas da manhã. Mas eu falei pra ela, vamos fazer diferente? Vamos começar a acordar pra orar de madrugada? Mas assim, cada um acorda no seu horário. Se você quiser acordar 4 horas da manhã, você acorda. Se eu acordar 3 horas, eu acordo. Mas vamos acordar. Quando uma acordar, só manda um oi, acordei, já estou em oração e vamos começar. Porque é tempo de um posicionamento para viver milagres, irmãos. Jesus está voltando e tem muita coisa que a gente precisa viver antes dele voltar. Eu não estou falando só de milagres, mas eu estou falando de identidades forjadas em Cristo, também para levar o evangelho e sermos usados para Ele, para glorificar a Ele, para que naquele grande dia, quando Ele abrir o livro das obras, a gente ter várias coisas ali para mostrar que nós fizemos. Para sermos reconhecidos por Ele como pessoas segundo o coração dEle, pessoas que fizeram a obra dEle e tentaram de tudo para levar o nome dEle e fazer o melhor para aquilo que Ele tem para a vida delas. E para que o nome dEle fosse glorificado, então que nós venhamos fazer diferença. Qual é o seu problema? É restauração? É cura? É transformação? É mudança de cenário? É portas abertas? Começa a se posicionar em oração. Faz, sabe assim, literalmente, esse mês, começando hoje, nessa madrugada, ou de noite, não sei. Mas faz um voto com Deus e fala, Senhor, esse mês, todas as madrugadas eu vou orar. Será um voto para mostrar pro Senhor que eu quero mais de Ti. E eu creio que os meus caminhos serão ampliados e eu viverei milagres extraordinários. Faz com Deus um voto e fala para Ele, eu quero viver a totalidade daquilo que o Senhor me prometeu. Então eu buscarei como eu nunca busquei. Começa a mudar os seus hábitos hoje. Que até o final do mês você terá surpresa sobre aquilo que você tem colocado no altar. Talvez você não viva um milagre completo, mas muitas mudanças você viverá. Apenas creia. Em menos de 24 horas Deus pode fazer muitas coisas se Ele quiser, irmãos. O que nós precisamos é crer. Creia. Bata na porta e ela será aberta. Isso diz a palavra. Se posiciona e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém? Então eu vou estar orando por vocês. Peço para que vocês coloquem a mão no coração de vocês. Hoje, eu quero que vocês coloquem aqui no nosso comentário a frase, deixa eu pegar uma frase pra vocês, bem legal.
Eu quero que vocês coloquem aqui: o céu já viu a minha versão completa. Coloca nos comentários: os céus já viu a minha versão completa. Vai ser a frase de hoje. Eu vou escrever também: os céus já viu a minha versão completa. O céu já viu a minha versão completa. Eu vou printar e vou colocar lá no Instagram. E a gente vai, irmãos, fluir nisso daí. Os céus já viram a sua versão completa. Escreva, irmãos. Estamos em 8 pessoas. Escreva nos comentários. O céu já viu a minha versão completa. Temos que profetizar, irmãos. Porque tem coisas que nós só conseguimos por meio daquele que nos chamou. Se você está buscando por uma restauração no seu casamento, se posiciona. Porque o céu já viu sua versão completa. O Senhor já viu aquilo que Ele vai fazer na sua vida. O Senhor já sabe. E grande é as coisas que Ele tem para tua vida. Mas o que você precisa entender é que o céu já viu sua versão completa. Você não é o que o mundo disse e muito menos o que manda você desistir. Falam para você desistir do seu sonho, do seu projeto, daquilo que do que você está orando. Continua. Porque o céu já viu a sua versão completa. O céu não te limita. O céu não te limita. Amém? Então não esqueça disso. Então eu vou estar orando por vocês. Os irmãos que puderem, continuem escrevendo aí. O céu já viu minha versão completa. E eu vou estar aqui orando por vocês. Amém? Senhor, eu quero lhe agradecer por esta live na manhã, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos entendendo mais sobre identidade, aquilo que o Senhor gerou em nós e aquilo que o Senhor tem feito em nós. Às vezes nos sentimos presos, Pai, ao que fomos, ao que nós fizemos, ao que nos disseram. Mas hoje nós nos entregamos totalmente ao Teu nome. Entregamos o nosso nome a Ti. E eu lhe peço, Pai, cura as dores do passado. Porque não somos o que éramos lá. O nosso passado não pode mais travar os nossos caminhos. Nos redefina, Senhor. Que assim como Abraão, Jacó, Pedro, nós também venhamos viver a transformação que vem do alto. Muda, Senhor, no dia de hoje e neste mês a nossa identidade, ó Deus. Traz transformação para a nossa vida. Muda o nosso interior, o nosso olhar, a nossa sabedoria, que venhamos ter mais discernimento do Espírito. Senhor, que nós venhamos estar aptos para viver a promessa que o Senhor gerou para nós, criou para nós, administrou para nós, e que o nosso caráter venha a ser moldado por Ti. Dai-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai, mais esperança, mais fé, mais vida. Cura o emocional que estava desestabilizado. Repreenda a ansiedade, o medo, o pânico, e nos dê espírito de ousadia. Repreenda o temor que há em nós. O temor que nos faz literalmente paralisar no meio do cenário e entregar os pontos, enterrar sonhos, travar o nosso próprio caminho com as dúvidas, com as incertezas, com as inseguranças. Muda o nosso pensamento. Que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga nós, para que nós venhamos entender a identidade que temos em Ti. E mesmo no dia mau, no dia da dor, que nós venhamos entender o Teu processo, porque Ele está gerando nossa identidade, e que venhamos continuar seguindo em frente, porque se o Senhor está conosco, a obra é completa e tudo dará certo, porque nada pode impedir o agir que o Senhor começou, e muito menos o decreto que o Senhor decretou. Nós somos Teus e a nossa história está em Suas mãos, Senhor. Nos faça viver a obra completa, porque nós fomos chamados pelo nome e queremos viver
grandes coisas. E que o que perdido foi no meio do processo não possa nem ser comparado àquilo que o Senhor fará. Porque grandes são os planos que o Senhor tem para nós. E tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E eu creio que nós viveremos grandes milagres de formas que nem poderemos explicar como aconteceu. Porque milagre se vive. E nós viveremos. Porque estamos contigo. E já somos mais do que vencedores. Por meio daquele que se entregou por amor a nós. Amém? Irmãos, até que Deus nos sustentou na palavra. E eu creio nos milagres que Deus fará sobre nós. Eu creio naquilo que Deus gerou sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não tema, Deus é contigo. E o cenário não define você. O que define você é a identidade do autor da vida, que Ele mesmo tem gerado, mas já escreveu sobre você. Amém. Eu espero até o final do mês o seu testemunho. Se posiciona. No final do mês a gente vai conversar sobre isso. Eu quero que você me conte o seu testemunho daquilo que Deus fez. Se posiciona e se prepara para o milagre. Amém? Só digo isso. Há milagre para quem se posiciona. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenham um dia maravilhoso. À noite, 10 horas, teremos oração. Convido você para estar aqui com a gente. E não se esqueça, você viverá. Amém? Deus abençoe.